É nosso convidado Pedro Brinca, professor de Economia da Universidade Nova SBE. Boa tarde, muito obrigada por estar connosco. Há aqui, isto é um problema complexo, este da habitação, há aqui várias frentes e vários, digamos, timings a resolver. Para já, no curto prazo, que medidas é que podemos esperar para ajudar as famílias que estão em dificuldades, quer no arrendamento, que não conseguem pagar as rendas, quer nas casas próprias com recurso a crédito à habitação, que estão os juros a subir desta maneira? Bem, para as primeiras, existe de facto alguns boatos, se quisermos pôr as coisas assim, algumas notícias que andam a correr, que haverá um pacote especial para famílias de baixos rendimentos que tenham uma queda súbita do seu rendimento. Era aquilo que falávamos na peça. Exatamente. Uhum. E que poderão, dessa maneira, ter uma ajuda especial para poder pagar a renda de casa. Queda súbita pode ser desemprego, pode ser... Desemprego, doença súbita... Várias razões. Várias razões para que justifiquem essa quebra de rendimento. Para as pessoas com crédito à habitação, aquilo que nós vimos até agora foi muito pouco, para não dizer nada. De facto, no Orçamento de Estado, que foi aprovado agora no fim do ano, estão previstas algumas verbas para compensar senhorios que permitiram que o aumento das rendas não fosse tão pronunciado, superior a 2%. Mas de facto não houve nada previsto para quem tem crédito à habitação. Houve uma tentativa de que os bancos renegociassem os créditos. Mas é uma manifestação de intenções e mais não é do que trazer, ou dar mais destaque, se calhar, ao PARI, que era já um pacote legislativo que existia, um conjunto de regras que existiam que obrigavam os bancos a ter a iniciativa de abordar os seus clientes a partir do momento que identificassem que podia surgir alguma situação. Mas que nunca, na prática, não chegavam a fazer, não é? Quer dizer, não se tem traduzido em grande coisa e, segundo creio, não se tem traduzido quase em nada, para não dizer outra coisa. Existe uma noção, de facto, que no mercado de crédito à habitação o incumprimento ainda é residual, isso mesmo foi citado, se não estou em erro, por uma publicação do Banco de Portugal. Ainda é, quando diz ainda é, mas vai piorar, claramente. Quer dizer, com a escalada das taxas de juros, com o abrandamento económico, com o esgotamento de uma certa bolsa de poupança que foi criada durante a pandemia por via do condicionamento da atividade económica. É muito provável que as condições se degradem, até porque o desemprego está a começar a dar mostras de começar a subir também. Nesse sentido, urgem medidas impactantes também para estas pessoas. É verdade que apenas 8,8% das famílias de baixo rendimento têm crédito à habitação, mas não obstante ainda estávamos a falar de algumas dezenas de milhares de famílias. E há dias dizia-me que 1/4 das famílias gastam tudo o que ganham. Pronto, portanto, não têm margem de manobra para qualquer pequena subida que seja, quanto mais esta escalada que temos estado a assistir. Exato. Não é? Temos cerca de 1/4 da população em Portugal que gasta todo o rendimento que tem e não constitui poupança durante o mês. Não quer dizer que não possa ter um estoque de poupança, de outra maneira, mas o que é certo é que gasta tudo aquilo que tem durante o mês. Esta média não é assim muito diferente do resto da União Europeia, com senão. É que, ao contrário do resto da União Europeia, 92% do crédito, ou 93% do crédito à habitação em Portugal é a taxa variável. O que põe todas estas famílias expostas a um risco muitíssimo maior. Quer dizer, é muito fácil pegar e ver quanto é que uma prestação de uma habitação a 1% de taxa de juro significa, representa, e se a taxa aumentar para 3,5% ou para 4%, quanto é que vai passar a pagar? Em alguns casos estamos a falar de aumentos de 60%, 70% da prestação. E houve pessoas que só conseguiram comprar casa precisamente porque era uma taxa variável, era mais baixa. Naquela altura estávamos em mínimos históricos, não é? Agora isto começou a subir. Não só em Portugal nós temos um grosso do crédito à habitação a taxa variável, existe uma razão para isso ter acontecido. E uma das razões foi que, com a valorização brutal que nós vimos do parque habitacional, muitas famílias até entraram por aí por uma questão de orçamento, para poder comprar casa. Porquê? Porque uma taxa variável é sempre mais baixa do que uma taxa fixa. E assim conseguem comprar uma casa com um preço mais elevado. Obviamente expondo-se a um risco, mas se olharmos para trás e virmos que de facto nós vivemos uma década de 2010 com taxas bastante baixas, não é? Principalmente na segunda metade da década de 2010, e esta crise de inflação provavelmente apanhou muita gente surpreendida. E se associarmos isso ao facto de em Portugal haver muito mais casa própria do que arrendamento, temos aqui uma bolha, ou podemos ter aqui uma bolha complicada. Isto torna o país muito mais vulnerável, não é? Extremamente complicada, porque de facto nós não temos uma tradição tão forte como outros países de arrendamento. Na Alemanha, se não estou em erro, 50% das soluções habitacionais são em regime de arrendamento. Em Portugal não é assim, e não sendo assim, obviamente que... Mas é uma questão cultural, é uma questão de... Percebo porque... Eu acho que... As rendas são caríssimas também. Como disse, a abrir a peça, precisamente, isto é uma situação muito complexa. A própria Vera Gouveia Barros tem falado bastante sobre isso, que é uma especialista na habitação. Ela tem identificado um conjunto de problemas estruturais que têm a ver muitos com o licenciamento, têm a ver com o ordenamento do território, têm a ver com o regime que tem de transmissão de propriedade, tem a ver com a questão fiscal. Quer dizer, há todo um conjunto de situações que justifica ou que explica porque é que hoje, em cada 10 casas que são transacionadas, se calhar apenas uma é nova, limitando a oferta.
que explica porque é que hoje estamos a construir, se calhar, 6 ou 8 vezes menos casas que estávamos a construir há 10 anos atrás. Tudo isto contribui para este problema. Como disse ao princípio, há medidas que serão estruturais, que são desejáveis do ponto de vista estrutural para resolver o problema da oferta, mas, também como disse ao princípio, isto resolve no longo prazo. No curto prazo... Por exemplo, o PRR tem um montante enorme para a habitação, mas isto só vai concretizar-se, vai demorar tempo, não é? Não, vai demorar tempo e não se faz de um dia para o outro. Pronto. E nesse sentido, obviamente que aquilo que se espera hoje do pacote de medidas que irá ser anunciado após a reunião do Conselho de Ministros é, obviamente, medidas estruturantes para o setor que possam realmente mostrar uma luz ao fundo do túnel no longo prazo, mas obviamente que nós estamos num período, para muitas pessoas, de grande aflição. Sim, e o que é que se pode fazer no curto prazo? Por exemplo, em relação aos créditos à habitação? Há partidos que defendem que se deve pôr os bancos, mas é complicado. Não, eu já ouvi uma proposta de um partido que tem assento parlamentar a dizer que seria pôr os bancos a pagar o aumento da Euribor. Obviamente que isso seria matar o mercado de crédito à habitação, quer dizer, nenhum banco vai fazer um empréstimo para perder dinheiro, não é? Isso seria completamente matar o crédito à habitação. Então o que é que se pode fazer para compensar esta subida? Vamos lá ver, nós estamos a falar de um problema que é relativamente localizado, ou seja, nós tínhamos há pouco, em 2020, se não estou em erro, tínhamos cerca de 30 mil famílias com taxas de esforço bastante acentuadas. Aquilo que nós precisamos são medidas concretas, específicas, dirigidas, podem passar por medidas semelhantes àquelas que estamos aqui a falar para a questão do apoio às rendas e quedas de rendimento em função de divórcio, doença súbita, etc. Fazerem o mesmo para o crédito à habitação? Fazer o mesmo para o crédito à habitação. Isso seria, sem dúvida, a medida urgente mais importante e que mais aliviaria estas famílias. Outros governos terão já avançado com outras propostas. Aliás, em Espanha, aqui ao lado, já obrigaram os bancos a alguns compromissos de reestruturação dos empréstimos, com anos específicos e prazos específicos. Portugal foi mais uma declaração de intenções, foi mais uma declaração de desejo que credores Mas pode haver uma decisão, uma intenção mais musculada em relação aos bancos para que renegociem, de facto? Não, pode, não sei se irá haver, não é? Não sei se irá haver. Em Espanha houve uma intervenção, se calhar, um bocadinho mais musculada, que obrigou, de facto, a alguma... Teve um cariz de renegociação um bocadinho mais forte, foram concretos, o Governo foi concreto relativamente àquilo que os bancos tinham que ceder na negociação com os credores, com as famílias com crédito à habitação. Em Portugal foi uma declaração de intenções, no fundo foi, olhem para o PARI e metam-no em prática, vigiem a situação de crédito dos vossos clientes e tentem com eles negociar situações que possam evitar incumprimento. Pedro, vou pedir-lhe que fique mais um pouco, claro. Vamos continuar aqui. Estamos à espera da conferência de imprensa que começará a qualquer momento, mas para já vamos dizer-lhe que Braga é um dos distritos onde é mais caro alugar uma casa. Esta manhã várias pessoas acamparam em frente da delegação do Banco de Portugal num protesto pelo direito à habitação. O dia não foi escolhido ao acaso. Enquanto em Lisboa se debate a habitação, em Braga abre-se a porta à indignação. Apesar de eu pagar 180 euros e viver nela há 15 anos, não tenho as melhores condições, não posso dizer que vivo numa casa digna, mas vivo naquela que eu posso pagar. Mas tentaram despejá-la? Sim, tentaram pôr-me fora, inclusive mandaram uma carta de um advogado que eu também tive que gastar dinheiro para responder. Entretanto, a casa foi vendida a uma imobiliária e neste momento tenho um contrato de 5 anos. Maria Leite juntou-se ao acampamento de protesto à porta do Banco de Portugal. Não sabe como vai ser quando o contrato terminar. Com esta idade eu não tinha que estar preocupada se eu vou ter casa ou se não vou ter, o que é que vai acontecer, o que é que eu vou fazer, se eu vou ter que pedir a alguém, se eu vou ter que pedir à família ou como é que vai ser. Também os estudantes deslocados vivem dias difíceis com quartos a mais de 200 euros. Eu estudando aqui no Minho, na Universidade do Minho, e vivendo no Porto, tenho que fazer uma viagem de cerca de 1h30 para vir e para voltar mais 1h30. E devido aos preços que estão cada vez a aumentar mais, não consegui arranjar quartos aqui e então tenho que me pôr nessa situação de ir e vir todos os dias. Está tudo muito mais caro do que isso, por volta de 300, 350 o que se encontra agora e não mais baixo. Tem muitos colegas que não conseguiram casa de todo por causa desses preços e têm que ir e vir todos os dias, não é? Quase 3 horas ao total por dia só para conseguir estudar. É cada vez mais difícil conseguir arrendar casa com os preços a subir a pique. Para além de ser difícil encontrar apartamentos para arrendar, para os preços mais baixos andariam ali entre 700 e 800 euros. E viver numa tenda não é opção.
O que nós esperamos com esta iniciativa é alertar o Governo para que tenha coragem suficiente para imputar estes custos a quem de facto todos os anos lucra milhões e exibe milhões, os grandes grupos económicos, a banca em particular. Esta especulação imobiliária tem de terminar. A expectativa é que esta tarde haja boas notícias. E enquanto esperamos por essa conferência de imprensa do Governo para anunciar as medidas do novo pacote da habitação, voltamos à conversa com o nosso convidado Pedro Brinca. Pedro, uma das medidas que estará em cima da mesa, pelo menos é isso que se diz, vamos confirmar daqui a pouco, é o fim dos vistos gold. O que é que isto pode trazer? Eu, na minha opinião, vamos lá ver, eu pessoalmente não sou um apreciador desse regime legal por uma questão de moralidade fiscal. Não obstante, acho que do ponto de vista de impacto no mercado habitacional é nulo. Nós estamos a falar de um regime... Acho que é nulo, e vou-lhe dizer porquê. Isto foi um regime criado em 2012. E mas não contribuiu para subir os preços, para impular preços no mercado? É isso que eu vou explicar. Okay. Foi criado em 2012 e desde 2012 entraram 7 mil milhões, de facto, no país através do programa de vistos gold. 90% do qual foi, de facto, no imobiliário. Mas que peso é que isto tem no mercado? Em 2021 apenas foram transacionadas 165 mil casas. Só em 2021. Ora, nestes 10 anos de vistos gold foram transacionadas 10 mil. Quer dizer, 10 mil em 10 anos vis-à-vis 165 mil casas transacionadas apenas em 2021. Em termos de montantes, estamos a comparar 7 mil milhões em 10 anos com 28 mil milhões apenas em 2021. Ou seja, para além de que, quando nós estamos a falar de situações de carência social em que faz sentido o Estado intervir, porque, obviamente, há um limiar de dor que nós não podemos permitir que ninguém seja sujeito, quer dizer, os vistos gold não estão concentrados seguramente nesse segmento. Não é? Estão focados em segmento muito mais valor acrescentado. Por isso é que eu digo que isto terá impacto qual será a ideia que está por trás disto? Não, acho que é uma questão ideológica, quer dizer, há aqui uma ideia de que eu, by the way, eu concordo, eu sou contra a questão dos vistos gold, por uma questão de moralidade fiscal. Do ponto de vista económico até poderá trazer vantagens, trouxe 7 mil milhões de euros para a economia portuguesa. Do ponto de vista de importação de talento, creio que poderemos ter atraído algum know-how, etc. Mas, quer dizer, a economia não pode justificar tudo. E, do ponto de vista político, eu acho que é muito complicado nós estarmos a dar tratamento preferencial fiscal a muitas pessoas, quando em Portugal nós temos a carga fiscal que temos e os portugueses que forem, pronto, quem para todos os efeitos contribui para o país, não tenham esses benefícios vis-à-vis outras pessoas. Pronto, mas para esta questão em concreto não vai resolver. Dada a crueza dos números, creio que não terá qualquer impacto. É mais simbólico que outra coisa. A outra medida que tem a ver com subsidiar ou ajudar os empresários a construírem e colocarem no mercado de arrendamento. Mas há aqui um problema neste momento que tem a ver com a inflação, não é? Os custos dispararam e há aqui um grave problema na construção por causa disso. Até que ponto é que isto pode ajudar alguma coisa? Não, a partir do momento que se criam incentivos, obviamente que as pessoas terão, por construção, mais um incentivo para o fazer. Não obstante, eu acho que nós temos que ir à raiz de fundo do problema, que é porque é que de facto não se constroem casas. Não se constroem casas por problemas em termos de licenciamento, problemas de ordenamento do território, quer dizer, tudo aquilo que é um fator limitador da construção e da oferta, quer dizer, é fundamental. Nós estamos a falar de hoje, estamos a construir 8 vezes menos casas, se não estou em erro, segundo dados que acho que Carlos Guimarães Pinto partilhou no Parlamento, estamos a construir hoje talvez 8 vezes menos casas que o que estávamos a construir há 10 anos atrás. Como disse há bocado, em cada 10 casas transacionadas, apenas uma é uma habitação nova. Isto leva a uma degradação, primeiro, do parque habitacional e das condições em que os portugueses vivem, que eu acho que não é positiva, e em segundo lugar, leva obviamente a um encarecimento brutal, que agora, em esquema de emergência, provavelmente teremos que ter um conjunto de medidas que serão bastante dispendiosas, bastante distorsivas do mercado, mas que poderão ser a única saída para salvar muitas famílias. Mas esta será uma medida para o médio prazo, porque esta em concreto será para, não é? Porque não se constrói de um dia para o outro. A questão da oferta, obviamente, que é a médio prazo. António Costa também falou da questão estratégica da habitação, do parque habitacional público, e usou um argumento que, de facto, o parque habitacional público, o desenvolvimento do parque habitacional público pode permitir ao Estado ter algum impacto nos preços que são transacionados no mercado. Traduzindo por miúdos, o Estado tem muitos prédios até devolutos por aí, não é? Pode reconvertê-los e pô-los no mercado, é isso? Pronto, o parque habitacional público é muito pequeno. Estamos a falar de 2% do total da habitação em Portugal. Mas há muitos prédios abandonados. Eu não tenho noção de quantos prédios abandonados o Estado tem que poderia fazer aumentar este número. O que eu percebi das declarações do Primeiro-Ministro foi que um aumento desta percentagem permitirá
ao parque habitacional público ter um peso no mercado mais forte e, desta maneira, porque o Estado controlará o preço das rendas nesse parque habitacional público, através desse mecanismo, condicionar também o resto do mercado. Não é? Agora, um bocado à imagem do que faz, por exemplo, com a questão do salário da função pública. O salário da função pública é uma importante âncora da negociação salarial para o resto do mercado privado. Agora, sim, e ouvindo mais oferta, naturalmente o preço claro, desce, não é? Agora, estamos a falar de 15% do emprego em Portugal ser emprego público e estamos a falar de 2% do parque habitacional ser parque habitacional Mas há público. também muitos imóveis abandonados, sobretudo nas cidades, nas grandes cidades privadas, mas que deviam ser, se calhar, também recuperadas. Também. Não digo que se falarmos de expropriações, enfim, assustamos aqui meio mundo, mas, claro. Mas até que ponto é que isso não devia ser também uma eu acho que nós prioridade, temos, não é? Eu acho que a prioridade é perceber porque é que eles são assim. Quer dizer, com remunerações tão altas para estes imóveis, porque é que elas estão abandonadas? É preciso perceber, de facto, o que é que está por trás dessa situação e eliminar os obstáculos a que isso aconteça. Esse parece-me, talvez, se calhar, a abordagem mais inteligente e mais coerente. E, provavelmente, assim, resolver. Agora, há outra dimensão que eu também acho que é importante. Vamos lá ver. Os preços do imobiliário têm disparado brutalmente. É verdade. Em Lisboa, o preço médio da habitação, ou melhor, os preços da habitação em Lisboa são 336% superiores à mediana do país. No Porto, é 191% superiores à mediana do país. Eu acho que uma boa parte disto também tem a ver com algo que aquilo que estava a referir há bocado, que é, existe se calhar uma excessiva concentração, principalmente em Lisboa, de um conjunto de serviços. Quer dizer, nós falarmos, por exemplo, se calhar do Ministério da Defesa com os edifícios todos da Marinha ali no Restelo, imagina o parque habitacional que aquilo é. Quer dizer, eu acho que existe um conjunto de presença do Estado nestas áreas que poderia ser distribuído mais equitativamente pelo resto do país, contribuindo para o desenvolvimento também e para a coesão territorial, ao mesmo tempo, mesmo pagando os mesmos salários, automaticamente há um aumento de poder de compra das pessoas que trabalhariam nesses sítios, porque obviamente o nível de preços é mais baixo e aliviaria de alguma forma, de facto, o problema que nós temos em termos habitacionais nestas áreas metropolitanas. A arquiteta Helena Roseta esteve aqui há uns tempos e dizia que deveria haver cerca de 700 mil imóveis em todo o país completamente devolutos. Quer dizer, é um número significativo. Porquê é que não se faz qualquer coisa nesse sentido? Bem, primeiro é preciso um investimento grande, não é? Para se calhar pôr muitas destas casas devolutas no mercado. E é preciso perceber... Não, é preciso obrigar os donos a fazerem obras, e é preciso ver se esse investimento que as pessoas têm que fazer poderá estar salvaguardado. Por exemplo, uma das medidas que foi anunciada, ou que foi anunciada não, que tem sido falada, que poderá vir deste Conselho de Ministros, foi precisamente limitar as licenças de alojamento local a 10 anos. E eu, enquanto investidor, e sem discutir a bonomia global dessa medida, mas relativamente à questão do investimento para a oferta, eu, enquanto investidor, penso, eu vou investir uma quantidade de dinheiro a recuperar um imóvel, mas eu vejo-me na contingência, daqui a 10 anos já não o poder explorar. Pelo menos não enquanto alojamento local, não é? Ou seja, da mesma forma que esta medida é falada, haverão outras que condicionam, de facto, o investimento que as pessoas podem fazer para a criação de arrendamento nestas áreas. E é isso que é preciso atacar. São esses obstáculos. Continuamos aqui num compasso de espera, à espera desta conferência de imprensa que poderá começar a qualquer momento. Para já, peço que continue aqui connosco.